a linha de novo, no caminho certo. Você viu quem são estes? Jovens, idosos, idosas, crianças, famílias inteiras ali. Na segunda-feira, numa espécie de cortina de fumaça, sai o nome do Dino para o Supremo Tribunal Federal. Ainda na mesma semana, a censura à imprensa, um adeus à liberdade de expressão. Não tem fim? Quando a gente chega no fundo do poço tem um porão, é isso mesmo, Caivano? Infelizmente é uma verdade, né? Parece haver um alçapão quando a gente bateu no fundo, né, Pitoli? Essas duas questões são bastante emblemáticas, então deixa eu trazer uma notícia aqui de primeira mão, uma notícia bastante triste. Além disso tudo que você acabou de relatar, os nossos patriotas que estão com tornozeleira eletrônica ainda estão sendo chamados para oitivas na Polícia Federal. O que isso significa? Eles estão recebendo intimações numa delegacia de investigação de crimes fazendários. Me parece bastante óbvio, bastante evidente que o que eles estão tentando aí é o que a gente chama grosseiramente de poupa-tempo da polícia, né? Então, essas pessoas se apresentam e aí com as perguntas, porque o patriota de verdade, o cidadão de bem, ele tende a falar a verdade e acaba, às vezes até de maneira sem querer, vamos chamar assim, ingênua, entregando o nome de alguém que de repente possa ter feito lá um aparato de ônibus, sabe aquela pessoa que é bastante solícita, que tem iniciativa, e aí, não, vamos, e pega nome, e vamos lá, falamos com alguém, todo mundo dá o dinheiro aqui e compra. Essa pessoa pode até ser criminalizada por incentivar e até por financiar esses supostos, né, na cabeça deles, atos antidemocráticos, Pitoli. Então, o sofrimento parece realmente não ter fim. O que eu posso falar para os patriotas é que resistam, né? Vão acompanhado de advogados e, se tiverem dúvidas ou não puderem estar com advogados, mantenham o silêncio, porque é um direito constitucional e o delegado não pode fazer absolutamente nada contra isso. Quanto à questão do Flávio Dino, eu quero acreditar, né, que o Senado vai fazer a sua parte e vai rejeitar isso. Não fosse a possibilidade disso acontecer, o Alcolumbre não teria aí dado aquele velho jeitinho brasileiro e feito uma inovação. Aliás, inovação está acontecendo de todos os lados, né? É na Câmara, é no Senado, é nos tribunais aqui em São Paulo, eu não sei nem o que te dizer mais, Pitoli. Mas só para mantermos o foco nisso, o Alcolumbre vai unificar as duas sabatinas. Isso é uma maneira de, talvez, blindar o Dino, porque sabe que ele vai ter muita resistência. Então, você confunde, né, as perguntas, confunde os próprios senadores, e aí acaba protegendo um dos dois. É de se lamentar, mas aí, para finalizar, a questão do direito de expressão, eu já disse isso aqui na rádio e vou repetir. O plantio até pode ser facultativo, né? Mas a colheita, ela é obrigatória. A imprensa apoiou quem pregava o fim da liberdade de imprensa, o fim da liberdade de manifestação. E agora vai sofrer na carne, né, Pitoli? Infelizmente. Doutor Caivano, o senhor falou inicialmente sobre essa questão das oitivas da Polícia Federal e me faz crer, então, que a Operação Lesa Pátria, a infinita Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, que chegou essa semana à sua 22ª fase, realmente não vai ter fim. A ideia é essa. E usá-la como um instrumento de pressão e de medo também, não é não? Sem a menor sombra de dúvidas, né? Lembra quando Gilmar Mendes dizia que as pessoas que sofriam com a Lava Jato eram torturadas? E essas pessoas, a gente vai entender que estão fazendo o que com elas, Vitória? Para mim, é nitidamente uma ferramenta de coerção, né? Então a pessoa já está lá, usando tornozeleira eletrônica, já está com a sua liberdade totalmente cerceada, tendo problemas financeiros e ainda vai ter que voltar, né? Totalmente fragilizada, vulneralizada, vai ter que voltar ali para prestar uma oitiva diante de um delegado federal e relembrar 11 meses atrás, né, Pitoli? Porque eles passaram por isso no dia 9 e no dia 10. Eles passaram por uma oitiva ali totalmente preparada, com perguntas direcionadas, lá naquele episódio. E agora vão ter que reviver. Só para você ter uma ideia, ontem, por volta da meia-noite, saindo lá de São Bernardo, onde eu fui ver o Eduardo Bolsonaro receber uma comenda, né, um título de cidadão são bernardense, eu recebi
dezenas de áudios que me foram repassados, porque as pessoas entram em pânico e é natural. Poxa, eu tô com tornozeleira, já tô respondendo um processo, agora me chamam para uma oitiva, o que isso significa? E aí eu pedi para me mandarem a intimação e vi que é a investigação de crimes fazendários. Eu tenho notícia de que pessoas que naquela época foram soltas porque eram 60 a mais, ou porque tinham alguma comorbidade, também foram chamadas, Vitório. Então você está certo, é o Estado implementando um sistema de coerção contra o cidadão de bem, contra o patriota. Doutor, o Emílio está conosco, Edson. Eu conversei, essa semana, doutor, nós ouvimos aqui, na quarta-feira, nós ouvimos a Agnes Guzmão. A Agnes, filha do Joelton, aquela menina de 20 anos, né, que cuidou dos irmãos, que tinham 3 e 8 anos, agora completados 4 e 9 anos, os irmãos, e ela foi a Brasília. Emílio, e naquele dia, a gente até falou do livro do doutor Caivano aqui, o 8 de janeiro, a História Não Contada, porque, doutor, eu já posso imaginar que deve estar pensando no volume 4 desse livro, porque o que a gente vem colecionando de história posterior à publicação desse livro, que o senhor nos presenteou com uma história que ninguém contou, que é o 8 de janeiro, Emílio, aquilo reverberou inclusive na Câmara, numa fala do deputado Maurício Macon, né, porque a gente não conhece de fato as histórias. E uma defesa que fiz aqui, Emílio, já vou te passar a palavra, foi a seguinte: nós não sabemos onde isso está chegando, porque não é só com o patriota o problema. O problema está na família, o problema está no entorno, de pessoas que estão sofrendo, não é, Emílio? Bem, bom dia, doutor Caivano. Primeiramente, parabenizar o doutor Caivano por estar lá na Avenida Paulista. Ele estava com a bandeira do Brasil, bandeira de Israel. Aí a primeira pergunta, mas depois vamos para a pergunta principal. Depois eu quero saber também qual a sua estimativa de público lá da Avenida Paulista, porque, pelo menos, na minha concepção, pelo menos 100 mil pessoas, né? E aí, em relação a essas histórias do 8 de janeiro, né, o senhor acompanhou muito bem isso desde o início, lá no dia 9, quando o senhor chegou no ginásio da Polícia Federal em Sobradinho, várias histórias, o senhor soube de advogados que estavam aproveitando aquele momento de fragilidade, estavam agindo como estelionatários, a gente já falou sobre isso outras vezes, e aí a minha pergunta, depois de praticamente um ano do 8 de janeiro, que vai ser completado aí no dia 8 de janeiro de 2024, né, tô sabendo que tem um 8 de janeiro, a História Não Contada, parte 2, que também está para chegar. E a minha pergunta, o 8 de janeiro do Brasil é tipo a Segunda Guerra Mundial, né? As histórias nunca vão acabar, né? Bom dia de novo, Emílio. Um prazer estar aqui contigo dividindo a bancada. Olha, parece que sim, né? Eu gostaria de crer que não, que essa história tivesse, como a maioria delas, um começo, um meio e um fim. Mas da forma como o Pitoli apresentou, você acabou de apresentar, ela realmente se assemelha cada vez mais com a história que a gente aprende e que busca informações. Então, desde o primeiro momento, eu fiz a comparação com o incêndio do Reichstag. E aí, para te trazer essa questão mais pormenorizada, o julgamento sobre o ato, né, de pôr fogo lá no Reichstag, no Congresso Alemão, em 1933, acabou em novembro do próprio ano, de 1933, com a absolvição de 100 comunistas e a guilhotinagem, né? Porque ele foi guilhotinado, o Marinus van der Lubbe, a única pessoa que, em tese, pagou o preço. E aí, somente na década de 80, Emílio, olha só quantos anos passou até que ele pudesse ser inocentado pelo próprio tribunal alemão. Eu quero acreditar que nós não precisaremos passar 40 anos na vida do Brasil para que essas pessoas sejam devidamente justiçadas. É disso que se trata, né?